Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos espectadores, ouvintes da Rádio Paraná Oficial, TV Paraná Oficial, os ouvintes e os nossos telespectadores do canal A Tia Pode. E aí, tias, tudo bem? Também nós estamos lançando o nosso portal de notícias, sim, o portal de notícias das tias e os tios do Zap. O nome é Na Notícia Online. Breve vocês terão notícias. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa que eu gosto demais da conta. Um dos melhores deputados ali da Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado Fábio Oliveira. Quero dizer que é uma honra para mim ter você aqui no podcast das Tias do Zap. Você sabe que eu te admiro demais. Você é um deputado que está sempre aí na minha visão. Estou sempre te observando. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado, Nana. É um prazer poder estar aqui, né, conversando com você de novo, né, sobre esses assuntos que estão acontecendo aqui em Curitiba, no Paraná todo, no Brasil, né, também coisas que a gente não pode fingir que não estão acontecendo. E eu fiquei feliz da vida aqui, Nana, de tanta notícia que você está falando, tanta coisa nova, né, que está surgindo através dos tios e tias do Zap, o Tia Pod, esse portal que você falou. Fico feliz da vida, te dou os parabéns. Porque tudo começou com um pequeno grupo de pessoas, né? Vocês e outras tias, né? E agora virou um movimento, né, Naná? Sim, para quem não sabe, lá em 2019, né? Por causa de um programa de um artista, de um humorista aí, ele fez o seguinte comentário. Hoje, esse que no caso Bolsonaro, né? Foi eleito, a culpa é das tias do Zap, que antigamente faziam crochê em casa e os tios ficavam jogando xadrez na rua. Hoje ficam no WhatsApp o dia inteiro lá e elegeram fascista. Essa foi a piada. Eu falei, você quer saber? Eu sou uma tia do Zap. E conversando com uma amiga minha, eu falei, vamos fazer um grupinho das tias do Zap? Aí eu coloquei o nome do grupo assim por brincadeira, tias do Zap. Só que conversando, todo mundo queria entrar. Aí a gente foi ver, começou a crescer isso. Hoje nós estamos do Amapá e Rio Grande do Sul. Nós já temos a nossa marca registrada, nós temos CNPJ e nós estamos crescendo aí como movimento. Ontem nós recebemos, né, uma homenagem ali na Câmara Municipal. Aí isso ajuda bastante a gente, nos incentiva a fazer o nosso trabalho cada vez melhor. Como grupo, nós já fizemos várias ações interessantes aí, nós já mudamos posicionamentos de deputados e vereadores, a gente já foi brigar pela educação, então a gente quer realmente ser um grupo de bastidor, mas fazer a diferença aí no nosso país aí. Então, essa é a nossa história. Deputado, então, o nosso programa ele é feito para as pessoas, o afegão médio, ou aquelas pessoas que não se interessam por política. Mas de vez em quando vai lá e liga lá, ou então alguém manda para ele alguma coisa, e é isso que nós vamos fazer. Nós vamos mandar para essas pessoas, para as pessoas conhecerem, saberem quem são os parlamentares, o que eles fazem, o que eles comem, o que eles vivem, porque muitas pessoas ainda não despertaram para essa consciência política e a gente precisa despertar mais pessoas, porque a ignorância, né? A ignorância política, principalmente, ela afeta o país como uma doença contagiosa. Né? A gente sabe que quanto menos informação, pior é o nosso mundo. Então, fala um pouquinho sobre você, de onde você mora, onde você nasceu, sua família. Fala um pouquinho sobre você. Não, bacana. Naná, eu moro em Curitiba. Eu tô, nesse ano, completando 20 anos que eu tô morando aqui em Curitiba. Eu casei com a Vivian, que é uma curitibana. Hoje é quase uma raridade, né? Achar aquele curitibano nato, mas casei com uma curitibana. Aquela que fala leite quente. Mais ou menos, é por aí. Tenho 2 filhos, eu tenho o Vitor, que tem 9 anos, eu tenho a Lara, que tem 7 anos, são curitibanos também. Eu sou guarapuavano, né? E eu gosto de dizer que eu sou nascido, criado, desmamado e judiado em Guarapuava. Minha família, a maioria da minha família mora lá. E aí eu saí de Guarapuava em 94 para fazer faculdade. Então eu sou formado em engenharia civil. E no início da minha carreira eu fiz um processo seletivo, acabei entrando para o Exército Brasileiro. Eu fui um militar do Exército, fui um engenheiro militar. Eu fiz muitas obras, né, pelo Exército, né, principalmente no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Aqui no Paraná também fiz vários projetos, né, envolvendo unidades militares. E aí no ano de 2005 eu acabei indo para o Canadá, morei um pouquinho fora do Brasil, retornei para o Brasil e escolhi Curitiba para minha moradia, né. Então, tô aqui completando nesse ano 20 anos aqui de aniversário de moradia aqui em Curitiba. E falando nisso,
Você acha que Curitiba é uma boa cidade? Como diz, é o melhor do país? Ana, eu conheço várias cidades do país, muitas cidades, porque um dos trabalhos que eu tive, né, depois que eu voltei aqui para o Brasil, eu viajei bastante o Brasil. Viajei bastante mesmo, e até num momento que eu participei de um movimento social, eu viajei o país todo dando palestras, né, sobre os efeitos da corrupção na vida, no dia a dia do brasileiro, através desse movimento social, o Mude Chega de Corrupção, que eu fui um dos fundadores. Mas então eu conheço muitas cidades. Então falar de Curitiba, por mais que eu viva 20 anos aqui, é muito fácil para mim. A gente realmente vive num lugar diferente, com pessoas diferentes, com uma cultura diferenciada. Acho que isso também tem um pouco a ver com a questão da imigração, né, que vieram muitos europeus aqui para o nosso estado, para nossa região, né, para o sul. Eu não quero dizer que Curitiba é melhor que os outros, porque nós somos melhores, mas eu quero dizer que Curitiba é melhor porque nós tivemos boas gestões, não só de prefeitos, câmaras de vereadores com muita qualidade, vereadores de qualidade lá também. É a Câmara que mais economiza no Brasil. Então, que permitiram a gente estar hoje onde está, né? Então, eu fui uma pessoa que apoiou a eleição do Eduardo Pimentel, né? Trabalhei bastante na campanha dele, e eu acho que o Eduardo já está mostrando para o que vem, então ele está deixando de ser aquele vice, aquela pessoa de bastidor, para mostrar que é um combatente. E eu tenho me admirado com o posicionamento do Eduardo. Então, assim, Curitiba realmente tem números muito diferentes de outras capitais. Nós somos a capital, ou a cidade, melhor, do Brasil, que tem mais classe média. Então a nossa pirâmide ela é quase um quadrado, né? Que é diferente daquela pirâmide que tem uma base de extrema pobreza e, enfim, uma classe social lá no ápice, bem pequenininha. Não, Curitiba é quase um retângulo, né? Porque nós temos uma classe social média, a maior do Brasil, e isso mostra que nós estamos indo bem. Então, assim, não querendo puxar a brasa para nossa assada aqui de Curitiba, mas eu acredito que o Paraná está muito bem. O Paraná, de uma maneira em geral, está muito bem, sim. O Ratinho também, ele foi um bom gestor. Eu acho que ele realmente é positiva, sabe? A gestão do governador Ratinho Júnior. Eu tive a oportunidade, em 2019, de ser convidado para trabalhar no governo do estado, né? Era um cargo nomeado pelo próprio governador. Eu fiquei 2 anos num serviço social autônomo chamado Paraná Projetos, que é onde desenvolvia projetos pro estado. E ali eu percebi o início do governo, né? O governador já muito bem qualificado, ele enxugou bastante a máquina, porque hoje você não consegue fazer política pública se você não tiver a máquina enxuta, que é o grande defeito hoje, um dos grandes defeitos do governo Lula. Né? Hoje é um gasto exacerbado com contratação de pessoas, entraram mais de 1.500 pessoas agora recentemente com cargos comissionados. Então, assim, é um gasto desenfreado no governo do PT. E o que a gente percebeu desde 2019, quando ele iniciou a gestão do Ratinho, é ele segurando a máquina, ele deixando a máquina trabalhando com o número necessário de pessoas, e hoje mostra que aquela economia que foi feita está mostrando hoje que o Paraná é um estado super abundante de dinheiro. Nós estamos com os cofres cheios, públicos cheios, e o Paraná hoje eu posso afirmar que ele é um grande canteiro de obras. Nossa, se fosse um país, nós seríamos mais próximos, mais prósperos. Com certeza, eu acho que o nosso crescimento, ele mostra por si só os números. Nós crescemos 3 vezes mais que o Brasil. O nosso PIB foi 3 vezes percentualmente maior que o do Brasil. E o estado, se ele fosse um país, como você fez essa analogia, ele seria o 3º país que mais cresce no mundo, em termos percentual. Nossa, que coisa boa ouvir isso. Então, você falou que você trabalhou assim, vamos falar um pouquinho do pedágio? Vamos. Porque eu sei que você está aí metido nisso aí, né? Então, o contrato do pedágio, né? Como é que aconteceu, né? Pra gente relembrar esse contrato do pedágio, que estava aquele problema arada lá atrás, ficou 2 anos sem cobrar. Conta pra gente essa história. Tá. Naná, quando a gente fala de pedágio aqui no estado do Paraná, a gente não pode esquecer a última história que nós tivemos de pedágio, que foram 25 anos de contrato, que acabaram há 2 anos e meio atrás, só que essa história ela foi recheada de corrupção. Nós não podemos esquecer isso, e lá na Assembleia Legislativa, infelizmente, a grande maioria dos deputados, eles têm uma memória seletiva, e eles esquecem, eles simplesmente dizem, obras não foram executadas, e infelizmente nós vamos ter que pagar novamente. Mas a pergunta é, por que essas obras não foram executadas? Essas obras não foram executadas por corrupção.
porque entes públicos receberam dinheiro, receberam propina das principais concessionárias aqui no estado do Paraná. E só para você ter uma ideia, Naná, de acordos de leniência que foram feitos com o Ministério Público e com o governo do estado, com essas concessionárias, passa de 2 bilhões de reais o que essas concessionárias assumiram, que elas usaram dinheiro para corromper servidores públicos e também políticos. Então, obras não foram realizadas anteriormente no pedágio por corrupção. E quando a gente fala corrupção, a tendência, quando se fala isso, é simplificar essa palavra. Só que quando a gente fala em corrupção, a gente está falando de dinheiro público que não vai para o hospital. A gente está falando de dinheiro público que não vai para a segurança pública. Sim. A gente está falando de dinheiro público que não vai para as escolas. Então, quando a gente fala de hospital, a gente está falando de dinheiro que não vai comprar remédio, que não vai abrir leito para o SUS. Quando a gente fala da segurança pública, a gente está falando de falta de armamento, viatura, colete para os nossos policiais. Efetivo. Quando a gente fala de falta de dinheiro público nas escolas, a gente está falando de escolas mal gotejando dentro das salas de aula. Alunos sem merenda, sem uniforme, sem material. Corrupção mata, Naná. E eu vou falar para você de um número que foi feito um levantamento pela Polícia Rodoviária Federal sobre o número de acidentes aqui no estado do Paraná, considerando trechos que deveriam ter sido duplicados e que não foram duplicados, por quê? Por causa da corrupção. 1.000 quilômetros deveriam ter sido duplicados na versão anterior dos pedágios. Foram duplicados apenas 300 quilômetros, ou seja, 700 quilômetros não foram duplicados. A Polícia Rodoviária Federal fez um levantamento de colisões frontais que aconteceram nesses 700 quilômetros, ou seja, se tivesse sido duplicado, não teria tido colisão frontal. Sim. 400 pessoas morreram por falta de ter sido duplicado. Então o corrupto, ele tem sangue de inocentes nas mãos. O corrupto, sim, é um assassino. Então isso que eu acho que a gente tem que deixar muito claro. Então eu acho que, me perdoe ter alongado minha resposta, mas quando a gente fala dos pedágios hoje do estado do Paraná, nós não podemos esquecer isso. Sim. Que a história do pedágio aqui do estado do Paraná foi recheada de corrupção. E agora nós estamos escrevendo uma nova história. Nós estamos com 6 lotes, 2 não foram leiloados ainda, então foi leiloado o lote 1, o lote 2, o lote 3 e o lote 6. Falta leiloar o lote 4 e o lote 5, que vai ser agora no segundo semestre de 2025. Então, nesses lotes que estão construindo, 2 lotes já estão fazendo um ano, que é o lote 1 e o lote 2. A partir do segundo ano, que é o ano que nós entramos agora, eles são obrigados a começar a executar obras. Então, essa também é um erro das pessoas. Por desconhecimento, elas achavam que a empresa já deveria entrar e já começar a fazer obra. Mas não, pelo contrato, eles são obrigados a fazer obras a partir agora do segundo ano. Então nós vamos começar agora a ver obras. E qual é o meu papel dentro da Assembleia Legislativa? Eu sou engenheiro civil e eu tenho experiências em construção de rodovias. Pelo Exército Brasileiro, eu construí muitas rodovias. Então fiscalizar para mim isso é muito fácil. Faz parte do meu passado, faz parte da minha experiência. Sim. Então, dentro da Frente Parlamentar das Engenharias e da Infraestrutura, do qual eu sou coordenador, nós estamos com essa bandeira, que é a bandeira da fiscalização dos pedágios. Ontem mesmo, caiu aquela barreira na BR-277, no quilômetro 43, descendo para Paranaguá. Eu fui lá. Eu fui no local. Inclusive, eu convido você que está nos assistindo e nos ouvindo, a você entrar nas minhas redes sociais. É Fábio Oliveira PR, esse é o meu Instagram. Você vai ver um vídeo que eu fiz ontem, lá no local do deslizamento, e a EPR lá se comprometeu comigo que em meia hora eles iriam liberar o trecho. Então eles liberaram o trecho, aí teve mais um escorregamento, fecharam de novo para segurança, mas agora a minha briga com a EPR e com a NTT, que é quem fiscaliza esse contrato de pedágio, é quais obras preventivas vão ser feitas no quilômetro 43 para evitar que novos deslizamentos aconteçam. Então só um overview aí do que a gente está fazendo um pouquinho sobre pedágio. E tem um aplicativo também que a gente desenvolveu. Então, fale um pouquinho sobre esse aplicativo. Então, você está falando que você vai conseguir, então, fiscalizar através desses órgãos que você citou a questão do pedágio. Mas não sozinho, Naná. Porque ninguém faz nada sozinho. Político não anda sozinho. As tias do Zap não são porque começaram sozinhas. Você ou mais uma ou duas. Vocês são um grupo. Sim. Então, olhando para essa teoria, eu fiz uma aliança, uma parceria com o setor produtivo do estado do Paraná, todo o G7, todas as federações, mas também junto com 2 órgãos técnicos, com o Instituto de Engenharia do Estado do Paraná e com o CREA Paraná. E através dessas parcerias nós vamos conseguir fiscalizar
todas as obras de pedágio aqui no estado do Paraná e usando essa ferramenta do aplicativo. Nós vamos lançar logo esse aplicativo. É um aplicativo que vai estar aberto para todo mundo. E esse aplicativo, ele vai mostrar todos os locais no estado do Paraná onde obras vão ser executadas. E vai ter um cronograma também, quando a obra começar, mostrando se ela está atrasada, se ela está adiantada, se ela está dentro do cronograma, para a população ajudar a fiscalizar essas obras. Disponibilizado no site da Assembleia ou nos seus canais? Vai ser um aplicativo. Então você vai conseguir baixar ele no celular, no aplicativo, e aí você vai conseguir acompanhar isso. Logo, logo a gente vai fazer esse lançamento. Eu vou dar o endereço do meu site, onde você vai poder fazer esse acesso. Isso aí, pessoal. Vamos fiscalizar. O nosso dever é fiscalizar. A gente fiscaliza os trabalhos dos nossos parlamentares, tá? Essa é a nossa obrigação, né? Então, a gente tem que aprender a buscar essa notícia, tá? Principalmente em época de eleição. A gente tem que ficar ligado que ano que vem tem aí eleição e vamos escolher direito, viu? Tá aí uma dica, ó. Fábio Oliveira. Tá. Então, além de tudo, falando ainda sobre essa questão do pedágio, a questão de buracos, estradas, você também parece que está atuando nessa questão, Sim. Além desses deslizamentos de terra. Por exemplo, a subida da Serra do Mar, ela estava com um trecho muito ruim, entre o quilômetro 45 e 50, se não me engano. Sim. E a concessionária não tinha obrigação de fazer esse recap, porque ela só tinha obrigação de fazer obras a partir do segundo ano, contratualmente falando. Sim. Só que aí eu recebi uma denúncia de um grupo de pessoas falando sobre isso, eu fui até o local e eu vi realmente que a qualidade do asfalto estava muito ruim. Eu entrei em contato com a concessionária e eu fiz esse pedido e eles recapearam a subida e ainda mais, eles reforçaram a sinalização no trecho da descida da serra e na subida também. Tudo tem um jeito, é só querer, né? Exato. Então, e boa conversa. Boa conversa. E você estava falando aí em corrupção. Você é um deputado aí que realmente atua bastante aí no combate à corrupção, né? E às vezes eu fico pensando, eu fico triste demais, porque, como você falou, corrupção mata, né? E às vezes eu penso, será que a corrupção está no DNA da pessoa? Porque não é possível que o povo, uma criatura criada por Deus, né, não tenha os valores que precisa. Nós temos os nossos políticos, deveria ser assim, a Liga da Justiça, né? Deveria estar lá os nossos exemplos. As pessoas que nossos filhos querem ser, mas não é assim. Recentemente, né, aconteceu lá, eu vi que você denunciou lá o Ademar Traiano, né? Lá o presidente, então, da Assembleia, né? Então, você poderia explicar para a gente como é que foi, o que ele fez? Porque muitas pessoas não sabem, só viu falar. Certo. O que aconteceu? Explica, porque nós estamos falando com um povo simples, que não sabe, que precisa saber. Tá. No dia 8 de dezembro de 2024, saiu uma denúncia num dos portais de maior visibilidade aqui do Brasil, que Ademar Traiano tinha feito um acordo de não persecução penal e um acordo de não persecução civil com o Ministério Público do Estado do Paraná. Aí eu fui atrás disso aí. Eu fui querer entender o que estava dentro desse acordo de não persecução penal e no acordo de não persecução civil, porque era sabido dentro da Assembleia Legislativa que ele estava sendo investigado por um caso de corrupção. Ademar Traiano, ele está no 11º mandato dele como deputado estadual. De carreira já. E ele estava pelo 5º ano consecutivo como presidente da Assembleia Legislativa. Então, a nossa Constituição é muito clara, dizendo que um presidente da Assembleia ele pode ficar no máximo 2 vezes. E um mandato de presidente da Assembleia Legislativa, de qualquer Assembleia do Brasil, é de 2 anos. Então ele poderia ficar no máximo 4 anos como presidente. Aí o que acontece? Sai essa notícia, eu vou atrás e eu entendo que ele fez nesse acordo, ele estava pagando a sua culpa. Ou seja, ele estava cumprindo a sua pena, assinando um documento confessando que ele foi corrupto. Devolvendo o dinheiro que era dessa investigação e pagando mais uma multa, que tudo chegou em quase R$1 milhão. É uma corrupção sendo encoberta com outra corrupção. Porque isso é corrupção. É uma ferramenta hoje que os ministérios públicos, tanto o estadual como o federal, têm para que possa ser dada uma resposta para a população. Eu não sei se eu concordo, tá?
Alguns casos eu concordo, mas outros, nesse caso especificamente, eu não sei se eu concordo totalmente, porque eu acho que a sociedade merecia vê-lo punido de uma maneira normal pela justiça, através de uma condenação. Tá? Aí o que aconteceu? O ano não tinha terminado, o ano legislativo ainda não tinha terminado, e daí, como isso aconteceu no sábado, na segunda-feira, eu subi na tribuna da Assembleia Legislativa, e com ele presidindo a sessão, olhando nos olhos dele, eu falei para ele: você não merece estar mais como presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. E depois de um discurso bem inflamado e feito do coração, eu olhei nos olhos dele e falei assim: eu exijo que o senhor renuncie à cadeira de presidente da Assembleia. E essa ação de ir à tribuna, eu repeti ela por pelo menos 3 vezes. E infelizmente ele não renunciou, porque eu entendia que ele não tinha mais a capacidade, pelo viés ético e moral, por mais que ele já tivesse pago a sua pena perante a justiça, mas pelo viés ético e moral ele não deveria mais ser o presidente da Assembleia. Mas ele terminou, infelizmente, seu mandato, hoje ele não é mais presidente da Assembleia, mas nós expusemos isso de uma maneira muito com a alma, né? Porque eu entendi que aquilo era um tapa na cara do paranaense, ele se manter como presidente da Assembleia. Como presidente da Assembleia, lá representando os deputados que lá estão, que estão tentando fazer a coisa certa, né? Justamente a liderança está fazendo a coisa errada. É como se eu, a presidente do Tia do Zap, ganhasse uma propina aí para crescer na vida e a Tia do Zap trabalhando lá para querer fazer o que é certo. Né? Não, a gente não pode esquecer só de uma coisa: às vezes as pessoas não entendem o papel do presidente da Assembleia. Mas quando a gente pensa nos poderes da Constituição, a gente está falando de poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. São 3 poderes que norteiam a democracia brasileira. Adhemar Traiano, ele era presidente de um desses poderes. E pela linha sucessória, ele poderia assumir inclusive o governo do Estado. Caso o governador, por qualquer motivo, desistisse, alguma coisa assim. Essa é a importância do presidente da Assembleia Legislativa de qualquer estado, de qualquer unidade da federação aqui do Brasil. Então, por isso que eu falei: você não pode representar, você não representa mais essa casa, e eu peço que você renuncie à presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Você fez da maneira certa, né? Você foi lá no coração dele, né? Eu acho também. Eu acho que é assim que a gente tem que chamar o povo ao arrependimento, né? Ó, você está fazendo errado, né? Então, não foi só você que entrou com esse pedido. Eu vejo que aquele vereador de esquerda, ex-vereador de esquerda lá, o Renato Freitas, também entrou, só que ele entrou de outra maneira, né? Com esse discurso mais inflamado, não foi elegantemente como você, né? E o fato dele estar também nessa campanha contra o Adhemar Traiano, você acha que ficou ruim para você? Não, por eu ser de esquerda? Não, porque as pessoas elas não me vincularam à imagem do Renato Freitas, nem o Renato Freitas foi vinculado à minha imagem. Sim. Porque o Renato, na verdade, o que ele fez, tudo isso surgiu porque o Renato, ele, num dia da Assembleia, ele chamou Adhemar Traiano de corrupto. Sim. E aí o Adhemar Traiano se inflamou, aí ele se achou no direito de querer defender a sua honra, e o Renato falou que iria provar isso. Então ele apresentou provas, né, no Conselho de Ética, só que eu me baseei não no que o Renato falou, ou não no que o Renato evidenciou, mas eu me baseei no que a mídia apresentou. Sim. Então foi muito distinto uma ação. A ação do Renato foi mais aflorada, foi mais, vamos dizer assim, do jeitão da esquerda. Uma lata vazia sendo batida, sem conteúdo. Barulho. E o que eu procurei fazer foi algo mais puxando pela ética, pela moral, porque juridicamente Adhemar Traiano ele tinha embasamento. Só que olhando por esse viés de tipo, você não tem moral de estar aí. Você é uma pessoa que você admitiu corrupção e você não deveria estar representando o povo paranaense como presidente da Assembleia. Eu fui por esse viés. Né? Eu acredito que o político tem que ter, assim, né, um caráter ilibado, deveria. Mas, infelizmente, é onde a gente mais vê corrupção é na política. E o brasileiro deveria aprender com os japoneses, tô lembrando, assim, os sul-coreanos, quem sabe alguns países da Europa, que quando há uma investigação em andamento, o político simplesmente vai lá e renuncia. Ele renuncia e... eu acho que isso que é o correto a se fazer. Tinha que ter criado. Por mais que a pessoa seja inocente, né? Eu acho que a pessoa que quando foi descoberta alguma coisa que fez de errado, teria que se tirar na hora. Não, mas o brasileiro se agarra naquilo
Porque ele sabe que com o poder ele consegue, às vezes, costurar alguma coisa, enfim. Ainda mais com esse governo federal que nós temos aí, que roubar um celular para tomar uma cervejinha, Tá tudo certo. certo, né? Quem não merece? Né? Imagina. Então, essa cultura, tô falando dessa cultura de tá, tudo bem, não é nada, é pouca coisa, ladrão de galinha, não, entendeu? Mas ladrão de, né, dinheiro na cueca, tá tudo bem, mas esse tipo... É o nosso governo que diz que roubar 9 bilhões de reais dos nossos aposentados, a culpa não é do ladrão, a culpa é do aposentado. Exatamente. Esses absurdos que a gente tem que ouvir. Valores invertidos, né? Então, então o brasileiro, ele tá assim numa situação de olhar, sabe, desacreditando nas coisas que tá acontecendo. Não é possível que isso está acontecendo, né? Parece que a gente está num metaverso que, não, aqui só tem ET, esse negócio não é verdade, porque é assim, é surreal o que está acontecendo no Brasil, né? É verdade. Né? É surreal. Infelizmente, eu tô sorrindo aqui para não chorar, né? mas realmente é isso que às tá vezes, acontecendo. Às vezes dá vontade de desanimar, mas a gente fala que desistir do Brasil não vai dar, porque nosso Brasil é maravilhoso. Né? Nós temos aí cidades, pessoas boas ainda. Sim. Né? Aliás, a maioria é boa, parece que não, mas é só você olhar para as ruas, as manifestações da direita e da esquerda, como tem mais pessoas boas querendo salvar o Brasil do que pessoas ruins aí. Só que as pessoas ruins fazem mais barulho. Latas vazias sem conteúdo. Né? É isso aí. E a gente está precisando de conteúdo. Eu tenho conversado muito com o Dr. Schini, o Dr. Kuroda, que entende de lei, porque a gente é leigo, a gente não sabe quais são os caminhos, e às vezes eu acho que nem os parlamentares sabem usar essas armas da justiça, porque você veja, a esquerda, ela usa. Você vê aquele Janones não, Randolph, o cara Senador. faz o dever de casa, ele é do mal, mas ele faz o dever de casa. Ele faz o dever de casa com a regra embaixo do braço. Né? Ele segue a regra, mas é um cara do mal. Ele é um cara do mal, mas é super dedicado ali a usar a ferramenta para poder puxar para ele. Sim. E os nossos, eu acho que os nossos poderiam melhorar nisso. Inclusive, copia e cola, né? Usa lá o que ele usou pra gente. Eu acho que tá faltando isso aí. Qualificar, né? Precisamos nos qualificar. Tantos deputados, senadores, assim, sabe, quem sou eu para falar isso, mas eu acho que dá para usar. Entende? Você está me entendendo o que eu tô querendo dizer? Com certeza. Você tá certíssima, Nana. Né? A gente tem uma visão assim, é que assim, você é um parlamentar, eu sou povo, né? Pra gente, como é que parece a política? Uma grande tela. A gente sabe quem tá lá, o ruim, alguns tá lá meio escondidinho naquela grande pintura, a gente sabe que tá lá, tem um chifrinho saindo para cá, porque é do malzinho, né? E tem lá o nosso herói com a bandeira do Brasil em cima daquele cavalo lá, e tem muitas pessoas boas. Nós temos muitos parlamentares bons, porque quando se fala de política, qual é a primeira palavra que vem na cabeça do povo? Qual que você acha que é? Corrupção. Corrupção. Mas não é bem assim, pessoal. Nós temos muitas pessoas, muitos parlamentares dignos, honrados, que querem realmente fazer a diferença, né? Então não vamos aí rotular político, por favor, né? A gente precisa deles, né? Então, você teve 34 mil votos, né? Como deputado. Você falou recentemente aqui nos bastidores para mim que foi seu primeiro mandato, você nunca tinha sido político antes. Nem síndico do prédio. Mas quando essa ideia passou para sua cabeça, quando? Tá, Nana, isso tem a ver um pouco com aquele trabalho que eu falei para você que eu realizei de forma voluntária no movimento social que eu fui um dos fundadores. Isso a gente leva lá para 2014, né? No início da Lava Jato, quando a Lava Jato começou a trazer à luz todo o mar de corrupção que o Brasil estava vivendo. Aí surgiu a ideia das 10 medidas de combate à corrupção. Sim. Se você é muito novo e está assistindo a gente e não sabe do que eu estou falando, coloca no Google lá 10 medidas de combate à corrupção, você já vai ter uma ideia do que eu estou falando. E a gente fez uma coleta de assinaturas. Tenho certeza que muitos de vocês que estão assistindo assinaram, né, esse abaixo-assinado das 10 medidas de combate à corrupção. 2.400.000 assinaturas coletadas em 1 ano e meio. Só que a grande diferença daquela época e de agora é que agora as assinaturas são coletadas digitalmente. Sim. E lá foi na caneta. Assinatura por assinatura, com RG, com CPF, com número do título eleitor. Sim. Rodamos o Brasil fazendo isso, não só o instituto que eu ajudei a formar, mas outros movimentos sociais também
aderiram a isso, igrejas, clubes, instituições, entidades, o Brasil inteiro coletou assinaturas. Deu resultado? O resultado, infelizmente, foi que no dia 26 de novembro de 2016, a Câmara jogou no lixo 2.400.000 assinaturas e não aprovaram as 10 medidas. Vamos fazer de novo. A gente tá aí, vamos lá, Nana. Eu acho que a gente não vai. Eles derrubam, a gente faz outra. Isso. Então, assim, hoje, se nós tivéssemos as 10 medidas de combate à corrupção aprovadas lá em 2016, eu posso afirmar para você que hoje nós não teríamos metade dos casos de corrupção que estão acontecendo hoje, porque o criminoso de corrupção ele seria penalizado de uma maneira muito mais severa do que hoje ele é penalizado. Mas aí, Nana, por conta desse trabalho que eu realizei pelo movimento Mude, em 2018 eu tive 4 convites para sair candidato a deputado federal, e em 2020 eu tive 3 convites para sair vereador aqui em Curitiba e um para vice-prefeito. Só que nessas 2 oportunidades, em 2018 e 2020, por causa da minha visão, da minha cosmovisão cristã, eu me coloquei diante de Deus e falei, Deus, é para eu ser candidato? Eu entendi que Deus falou que não era para eu ser candidato. E eu falei, tudo bem. E a minha vida profissional seguindo, né? Eu trabalhando normal, mas voluntariamente trabalhando nesse Instituto Mude. Aí em 2021, no final de 2021, eu sou um amigo pessoal do Deltan Dallagnol, sou amigo dele há 17, 18 anos. Ele me liga e ele me convida para sair candidato a deputado estadual. O Deltan já tinha saído do Ministério Público, já tinha decidido sair candidato a deputado federal. E aí, quando a gente recebe um convite de uma pessoa da envergadura do Deltan para você sair candidato, qual que é a tua resposta? Ué, se ele tá assinando lá dizendo que você tem capacidade, ele tem experiência, pô. Ótimo. A minha resposta foi, Deltan, você é louco. Você não vou sair candidato. Eu tô trabalhando, cara, eu tô bem, tô super bem. Não, cara, não vou. Eu enrolei ele por 3 meses. Só que eu entrei num processo de oração também de novo. E muita conversa com a minha esposa. Só que dessa vez foi diferente. Eu entendi que parece que tinha uma chavinha dentro de mim que tinha sido virada. Uma chavinha dizendo assim, esse é o teu chamado agora. E aí eu entendi, por propósito, que eu deveria me desligar de onde eu estava trabalhando. Eu estava muito bem, Naná. Eu estava muito bem profissionalmente. E tem pessoas que falam assim, Fábio, você é louco, cara. Você tá abrindo mão, você vai tá abrindo mão da tua carreira para um projeto que você nem sabe se vai dar certo. Eu me desliguei, eu era um dos diretores do hospital Mackenzie, que foi o que comprou o hospital evangélico. Eu me desliguei do hospital, virei um desempregado e fui fazer campanha. Obviamente que a minha eleição ela se deve ao apoio que o Deltan me deu. Sim. O Deltan ele, né, me abraçou, eu colei na agenda dele, quando eu não estava com ele, eu estava fazendo as minhas agendas, e a gente rodou o estado do Paraná inteiro. E por esse apoio do Deltan, quem eu devo a minha eleição, eu fiz voto em 358 municípios aqui do nosso estado. Dos 399? Em 358. Que bárbaro. Aqui em Curitiba eu fiz quase 19 mil votos. Cidades como Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Guarapuava, eu fiz 1.000 votos. Então foi uma votação muito expressiva para uma pessoa que não tinha nem sido síndico. Mas obviamente o Deltan, né, me dando esse apoio, a gente conseguiu estar onde está agora. E o meu grande objetivo, né, é mostrar para as pessoas que votaram em mim por que foi que o Deltan me apoiou. Então, através do trabalho que nós temos feito, nós temos buscado fazer algo participativo e também algo que traga resultado realmente para a população. Eu não estou lá na Assembleia porque era um sonho meu de criança, um objetivo meu de vida. Eu posso afirmar para você, olhando nos teus olhos, né, e olhando nos olhos de quem está assistindo, eu estou hoje como deputado estadual porque eu tenho um propósito. E lá é o que me motiva a estar na Assembleia. Deltan, obrigada. Quero ver você aqui no nosso podcast, hein, Deltan? Não fuja! Então, nessa época você estava no Podemos, o Deltan também estava no Podemos nessa época. Nós nos elegemos pelo Podemos. O Deltan, depois que foi cassado o mandato dele, ele acabou indo para o Novo, só que eu, por uma questão jurídica, eu não posso sair do Podemos. Então eu estou no Podemos ainda, né? Mas eu acredito que em algum momento aí a gente vai acabar tendo uma mudança de partido aí. Eu acho que vai acontecer muito até o ano que vem, quando abrir a janela partidária, acho que vai ter uma migração aí. Março de 26, né? Março, né? Então, falando assim, você está no Podemos, você está no Podemos agora, que é o partido onde a Cristina Grêmio está afiliada, vai sair ao Senado. Possivelmente você vai para outro partido. Eu tenho certeza, você não me falou, mas eu tenho certeza que o Deltan está te puxando para o Novo. Eu tenho 3 convites já, né, de partidos, e um deles é o do Novo.
Meu grupo político hoje está todo no Novo, né? As pessoas com quem eu mais convivo politicamente estão lá. Então eu diria assim que é uma das grandes probabilidades realmente de ir para o Novo e atender esse convite aí do meu amigo Deltan. Que legal. Eu gosto do Partido Novo, eu acho que é um dos melhores partidos do Brasil, né. Tem uma história pregressa que eu não gosto, mas agora está tudo diferente, né. Outras pessoas, aquelas pessoas que fazem parte do passado novo, não estão mais, não são nem filiadas mais. Então é uma página nova que está sendo escrita dentro desse partido aí, que foi o que mais cresceu em 2024 e 2025 aqui no nosso país. E eu convido você, ouvinte, a buscar, estude o estatuto do Partido Novo, que você vai se identificar, tenho certeza, pois dizem que não tem partido de direita, né? Pelo menos aqui no Paraná tem, que é o Novo, na minha opinião humilde. Com a ida do Deltan pro Novo, eu vi inclusive isso escrito numa mídia nacional. Eles estavam falando assim, com a ida do Deltan pro Novo, o Novo se tornou um partido conservador. Então, obviamente que o Novo ele tem um apelo liberal na questão econômica. Eu sou liberal na economia também, mas eu sou um político de direita e conservador. Eu defendo a liberdade de expressão, eu defendo que a pessoa tenha a opção de decidir se ela quer ter uma arma ou não. Eu não sou armamentista, mas eu quero que todas as pessoas tenham a opção de escolher. Eu sou a favor da vida, eu sou a favor da liberdade religiosa. Então eu sou um político conservador. E posso dizer claramente também que eu sou um cristão e procuro defender os meus princípios e valores dentro da Assembleia. Você é cristão? Você frequenta alguma igreja? Eu sou evangélico. Eu já venho de berço evangélico, né? E procuro viver no meu dia a dia aquilo que eu acredito, né? Que é pautado na Bíblia e pautado no cristianismo. Então, eu também sou evangélica e eu pertenço à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecida como os Mormons, né? Já há mais de 30 anos. Então, esses valores cristãos que nós temos aí carregando dentro do nosso coração, né? Eles fazem a diferença. Eu acho, você estava falando recentemente, agora mesmo você falou que você orou, que você pediu inspiração divina, né? Então, eu acho que isso deveria ser uma regra para todo político que quer começar uma carreira, né? Buscar Deus, né? Porque é na Bíblia, na palavra de Deus, que a gente acha tudo na Bíblia. Sim. O proceder, como agir, como procurar, como entender as pessoas. Então tá tudo lá, é um manual de vida. É verdade. Né? Acho que deveria ser obrigatório ter uma Bíblia lá disponível na Assembleia e Deus tinha que ser nossa luz, a luz lá dentro, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, as coisas não são bem assim, né? Falando agora sobre política aí, né? Eu vejo que você é bem atuante aqui no Paraná, né? E eu até estava conversando com um pessoal aí que tem essa questão de... agora aqui, foi eleito vários vereadores novos. A nossa Câmara Municipal está bonitinha, né? Nós temos a maioria lá conservadora, né? E isso para nós é maravilhoso. Mas a gente percebe que está todo mundo de olho lá em 2026, né? E eu sou contra isso de vereadores já pular para ser deputado federal ou deputado estadual. Eu acho que eles tinham que, é a minha opinião, cumprir pelo menos 4 anos dentro lá e buscar depois, né? Porque agora está tão bonitinha a nossa Câmara Municipal, não tinha que desmanchar agora para passar a cadeira para suplente, né? E você agora 2026, né? Provavelmente você vai sair do partido, vai para outro partido, você vai sair aí, pretende sair a algum cargo, né? Deputado federal ou qualquer outro cargo? Naná, como eu comentei com você, eu estou na Assembleia por propósito. Existe um propósito que me levou até a Assembleia e é um propósito que me motiva a levantar toda manhã e ir lá para a Assembleia e viajar o nosso estado inteiro para poder fazer o que eu chamo de política baseada em evidências. Então eu acho que um político, se ele não consegue mostrar o que ele está fazendo, ele está no lugar errado. Ele não merece ser político e não merece o voto da população. Então, baseado nisso, baseado nesse propósito, e como eu sou uma pessoa cristã, meu primeiro ministério, minha primeira obrigação como cristão é cuidar da minha família. Isso. Então, pensando na minha família e olhando para o nosso estado e o quanto pode ser feito ainda e o quanto deve ser feito,
eu vou sair à reeleição, candidato à reeleição para deputado estadual. Então, em 2026, o meu nome vai estar na urna para deputado estadual. Eu tenho, como eu disse, um filho de 7 anos, uma filhinha de 7 anos, um filho de 9 anos, e é um prazer para mim estar em casa junto com eles. E se eu for para Brasília, como deputado federal, esse tempo eu não vou conseguir mais dedicar para eles. Eu entendo que minha família precisa de mim, assim como eu preciso deles. Então, eu, estando no Paraná, pelo menos de sábado até terça-feira, eu estou em casa. Uhum. Aí depois eu vou pro carro e vamos pra estrada, né? Vamos visitar o estado inteiro. Então, assim, eu pensando na minha família e também no que nós podemos fazer ainda pelo estado do Paraná, eu vou sair candidato à reeleição para deputado estadual. Eu lhe agradeço por isso, porque a gente não pode perder você, né? Obrigado. A gente sabe que você é um deputado que faz, e se você for para outras instâncias federais aí, a gente vai perder um excelente deputado aqui do Paraná, né? Obrigado, Nana. Quero Obrigado. lhe agradecer muito por você, pelo seu empenho e seu trabalho aí. Você já disse que você é cristão, tudo, né? E essa questão aí do aborto, né, que foi aprovado já o aborto até os 9 meses, né? A gente sabe que você é contra, mas você acha que tem algum recurso que a gente pode entrar para que a gente possa barrar essa lei que foi criada que permite com que essas coisas? Quais as consequências dessa lei? Qual é a sua opinião? Tá. Se essa lei é para a juventude, principalmente para a juventude, né? O que você tem a dizer Tá. você tem a dizer pra gente? Nana, essa parte do aborto, ele não foi regulamentado aqui no Brasil, e eu vou colocar um infelizmente, né, ainda. Mas existe uma tendência dentro do STF de o STF, mais uma vez, atropelar o Legislativo Nacional e querer legislar lá no STF e querer regulamentar isso. Isso não foi feito ainda. Eu sou coordenador da Frente Parlamentar Pró-Vida dentro da Assembleia Legislativa. Existe uma Frente Parlamentar Pró-Vida dentro da Assembleia, e daí, como esse assunto hoje ele deu uma esfriada, então a gente tem que, como a gente não tem muito braço, então a gente vai cuidando do que está quente. Então, por exemplo, agora a pauta do pedágio é uma pauta que está quente. A pauta de conectividade rural, que tem a ver com uma comissão que eu presido também, é outro assunto muito que eu tenho mexido bastante. Então, hoje, a pauta do aborto, graças a Deus, ela não está exigindo tanto da gente, mas eu acredito que ela vai voltar em pauta logo, tá? Então, o que eu tenho feito como coordenador dessa Frente Parlamentar Pró-Vida? Eu fiz um projeto de lei que está tramitando lá dentro da Assembleia, que ele fala o seguinte, que quando uma mulher ela for até uma unidade básica de saúde e ela alegar que ela foi abusada e por isso ela quer fazer o aborto, obrigatoriamente tem que se seguir um processo criminal paralelo. Sim. As autoridades policiais, elas têm que ser avisadas. Porque o que acontece hoje? Foi criada uma indústria em torno do aborto, usando uma brecha da lei para que as mulheres, eu vou colocar as mulheres que usam isso de forma errada. Sim. Eu não estou falando das mulheres que realmente são vítimas de abuso. Mas vamos imaginar uma mulher que de repente ela foi lá num baile, numa festa, alguma coisa assim, não se precaveu e ela engravidou de uma relação sexual consensual. Só que ela não consegue fazer o aborto. Então ela vai numa unidade básica de saúde e ela fala, eu fui abusada e eu estou grávida do meu abusador. E simplesmente o médico vai lá e faz o aborto. Então, através desse meu projeto de lei, isso vai continuar, só que obrigatoriamente a polícia civil, ela tem que ser informada para que seja aberto um processo criminal, uma investigação criminal, porque isso é um crime. Sim. Então isso eu entendo que dificultaria aquela pessoa que está usando hoje uma lei mal escrita, para que ela use isso em favor dela para poder fazer o aborto. Entende? Sim. Então o que a gente está tentando fazer é regulamentar. Infelizmente, a Constituição de 88, ela restringiu muito os poderes dos deputados estaduais e também dos vereadores. E a Constituição de 88, ela centralizou o poder decisório de leis lá em Brasília. Então ela tirou muita tinta da caneta do deputado estadual. Então antes nós tínhamos mais autonomia, né, os deputados estaduais da época, para poder legislar. Então hoje a gente faz o que pode, né, dentro da Assembleia Legislativa. Mas essa, por exemplo, é um dos projetos de lei que eu fiz. Um outro projeto de lei que eu fiz em relação a... Na verdade, eu fui o relator e eu acabei fazendo uma emenda porque o projeto não ia passar. Em relação à questão dos banheiros unissex. Então, isso eu queria falar. Então,
Foi aprovado agora na Assembleia Legislativa um substitutivo que eu fiz, colocando a proibição de banheiros unissex em instituições públicas, em escolas públicas e escolas privadas. Então, essa lei sendo aprovada e agora ela vai para plenário, ela já passou por todas as comissões, então ela vai para plenário e a partir do momento em que o governador ele sancionar essa lei, instituições públicas e escolas públicas e privadas vão ser proibidas de ter banheiro unissex aqui no nosso estado. Então é algo que eu fiz também. Eu fiz um outro projeto de lei em defesa das mulheres. A gente escutou muitos casos, inclusive na Olimpíada teve aquele caso daquela boxeadora que eu vi. Aquilo foi uma agressão. No esporte, que não deveria existir isso aí no esporte, porque, você diz que a mulher vai bater na outra mulher e você é um homem, mas não tem como provar. Tem aquele caso da nadadora americana. Sim. Também, né? Então aqui no estado do Paraná, eu fiz um projeto de lei também, que está dentro da Assembleia tramitando, falando o seguinte, que em atividades esportivas oficiais, aqui no estado do Paraná, o sexo do atleta vai ser definido pelo sexo biológico. Então, esse é outro projeto de lei que eu fiz também lá, em torno dessa questão. Um outro projeto de lei, eu tô vindo na minha cabeça assim, várias coisas que a gente fez. Vai falando. Um outro projeto de lei também que eu entendo que é um absurdo, Naná. A gente vê imagens de crianças em parada gay. Nossa, exatamente. A gente vê certas coisas e fala, isso é uma coisa que não deveria estar fazendo, porque não deveria existir. Agora tem que criar aí um projeto para poder coibir esse tipo de situação. Sim, infelizmente a gente está tendo que legislar nesse sentido. Não deveria, mas a gente está tendo que fazer isso. Tem que fazer. Então, por exemplo, o que a gente recebeu por denúncia? Que muitas crianças, elas têm sido levadas pelos seus pais para ir e vão na parada gay. E o que essa criança se depara? Com pessoas nus, com cenas de sexo, palavrões. Assim, o que cria na cabeça de uma criança dessa? Que problemas psicológicos vai criar nessa pessoa? Que falta de estrutura que uma criança dessa vai ter? Então, um projeto de lei também que a gente fez foi proibindo crianças de estarem presentes em locais em que tiverem nudez e também cenas de sexo ao vivo ou através de meios digitais. Sim. Então, assim, daí obviamente que a polícia vai ter que fiscalizar isso. Mas então, dessa forma, a gente proíbe que crianças estejam suscetíveis a esse tipo de imagens, que seja ao vivo ou que seja através de eventos que tenham imagens, vídeo ou alguma coisa com nudez ou sexo explícito. Isso tem muito a ver com a cultura. E a cultura é uma pasta que me preocupa muito, porque a cultura é um meio onde essas pessoas usam para poder plantar esse tipo de situação aí, né? Tanto nas escolas, quanto nas artes também, né? Eu lembro que uma vez eu fui num teatro, o teatro estava linda a história. Era 1920. Aí no meio do teatro, que estava linda a história, estava uma cena de carnaval, 1920. Aparece um gay no meio lá e leva 2 homens lá, bêbados lá. Eu falei, isso, 1920 existia isso? Né? Ou seja, estão plantando algumas coisas. Eu entendi. Vocês hoje, plantando lá, normatizando essa situação. Claro que existia homossexualismo em 1920, mas não era explícito assim. É que agora existe uma tendência de se normalizar isso, e nós não podemos permitir. Nós não podemos permitir, porque eu entendo que o papel da família é um papel essencial e crucial, é um elemento estrutural da base de qualquer nação. Então, por isso que eu sou um deputado que defende a família da forma como ela foi criada. Exatamente. Tem muitas coisas que eu gostaria de conversar com você sobre a sua ação, mudando de assunto, assim, do nada, porque Bora. O tempo está passando e eu estou vendo as coisas que eu quero falar com você. Então, no campo, nossa agricultura no Paraná é próspera, é bonita, a gente viaja, eu amo viajar e ver aqueles campos, é maravilhoso, né? E o seu mandato, dentro desse seu mandato, eu vejo que você tem essa conectividade assim com o campo, né? Então você pode explicar, né? Por que esse tema é tão importante para você? Tá. Eu sou presidente lá na Assembleia da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior. E dentro desse tema, e olhando a vocação do Estado do Paraná, que é uma vocação agrícola, e andando por esse Paranazão, a gente vê que o produtor agrícola hoje, independente se é pequeno, se é médio, se é grande, não estou falando, é indistinto do tamanho do produtor. Lá no campo,
lá onde está o equipamento dele, lá onde está o pé de maçã dele, lá onde está o pé de soja dele, ele não tem conectividade, ele não tem acesso à internet. E hoje os equipamentos que são comprados, independente do preço que é pago, ele já vem com tecnologia embarcada. Se tiver conexão com a internet, ele consegue produzir mais, aumentar a produção e diminuir o custo da produção. Então, o que nós temos conversado junto com o governo do estado? Nós precisamos ampliar a rede de conexão, o sinal que a gente tem hoje, aqui que a gente coloca aqui, tá 5G, para que isso também esteja no campo, mas não lá na sede, não onde o produtor rural mora, mas é onde está o equipamento, lá no meio do campo. Porque se ele tiver isso, nós vamos ter, além desses dois benefícios que eu falei, redução do custo de operação, de produção, aumento da produtividade, nós vamos ter ainda um benefício social, que é a redução do êxodo rural. E além disso, Naná, nós vamos aumentar a nossa segurança, porque a viatura policial ela vai conseguir chegar no local exato da ocorrência, lá do chacreiro que estão roubando a vaca dele, que estão roubando o insumo agrícola dele. Ele vai fazer ligar pro 190 e vai dizer assim, ó, eu tô na localização tal, a polícia vai cair lá. Não é tipo, dobrou no pinheiro lá na porteira, não tem mais a porteira, perdeu, a viatura não sabe mais onde tá indo. Imagina uma ambulância tendo condição de chegar exatamente na casa do produtor rural e conseguindo ajudar ele para um acidente, alguma coisa assim. Hoje é uma dificuldade disso acontecer, além das nossas escolas rurais. Então nós estamos com esse projeto, o governo do estado está 100% dentro disso, e nós estamos sonhando para que o ano que vem a gente tenha aí pelo menos 50% do nosso estado com cobertura lá na área rural, para que a gente possa, o produtor rural, ele ter esse benefício. E nós precisamos incentivar isso, Naná, também pelo seguinte, a vocação do estado ela é agrícola. E quando a gente pega as nossas cooperativas hoje, as cooperativas do estado do Paraná, que é referência para a América Latina inteira, as cooperativas do estado do Paraná, ela é referência para a América Latina, em termos de cooperativismo. 50% hoje das nossas cooperativas são agroindústrias. Então a gente está deixando de exportar soja bruta para a China e depois importar algum produto da China com a nossa soja. E hoje nós já estamos sendo o que chama de indústria da transformação. Então nós pegamos a nossa matéria-prima hoje e conseguimos exportar um produto. Nós já estamos na frente da média nacional. A média nacional de indústrias aqui é 22% no país. No nosso estado nós já estamos quase 30%. Ponta Grossa é 40% já de industrializado. Então nós estamos passando por um boom aqui no nosso estado, e se nós tivermos essa conectividade lá no campo, aí ninguém segura nosso estado. Eu acho isso tão importante porque às vezes as pessoas não têm noção. Se você está vestindo a tua roupa, está lá o agro. Sim. Né? Você está comendo a sua comida, está lá o agro, né? Então tudo envolve. Eu acho que o meu medo é um dia os agricultores ficarem bravos e não querer produzir mais. Aí acabar o Brasil, né? Então eu acho esse assunto muito importante. E eu vejo que eles dependem muito do tempo, né? Se vai chover, se não vai chover, né? E também eles investem o dinheiro, né, na plantação. Então eles têm ali um risco, né? Eles têm que ter um crédito ali, o governo precisa apoiar eles para que eles possam garantir que não vão sofrer até a colheita, né? Você já pensou nesse exemplo que você falou, Naná? Que o produtor rural ele precisa saber do tempo, do clima, e ele colocar uma estação meteorológica lá no meio lá da plantação dele, que hoje é super barato. 5 mil reais, 8 mil reais, você compra uma estação meteorológica. E ele saber da previsão do clima na fazenda dele, na chácara dele, e ele poder se precaver com isso e agir em cima disso. E mais isso ainda, é conectividade. Nível Brasil, aqueles estados que são secos, a tecnologia pode ajudar. É um estado que não tem plantação, sabe? Dentro da minha igreja existe a história de quando o povo chegou lá em Utah, Salt Lake, era pedras, né? Aí as pessoas que chegaram lá naquele lugar falaram, como é que nós vamos crescer num lugar desse? Mas Deus fez prosperar. Então eu acho que o Ceará, esses lugares mais secos, a tecnologia pode ajudar a ser próspero. Porque, infelizmente, eles estão dependendo muito do sul para manter a vida deles, com a plantação, que lá quase não dá, né? E também, eu acho que isso que você está fazendo é de extrema importância, as pessoas não têm noção
do que é isso, né? Porque Uhum. eles vão lá no mercado e compram lá o pacotinho lá de feijão, mas não Da sabe. cenourinha já limpa, cortadinha e tudo. Não sabe quanto custou para Uhum. cuidar da terra, para ela poder, né, ganhar aquela semente, o tanto que aquilo foi cuidado, foi colhido, o tanto que foi gasto para aquilo chegar lá dentro do mercado, dentro do pacotinho para você pôr no seu carrinho, Exato. né. Então por isso que eu acho que hoje o nosso agronegócio, a pecuária também, são uns dos assuntos que a gente tem que mais cuidar com porque nós dependemos dele, Uhum. né, é a nossa vida, É verdade. né. Vamos continuar aqui. Agora há pouco nós estávamos falando sobre a Lava Jato, né, e você é lavajatista? Explica pra gente esse negócio aí, né, sobre ser lavajatista, se é ou Aham. não é, o que que é ser lavajatista, para que o povo possa entender. Tá. Não, eu me identifico como um lava-jatista, mas não por causa de pessoas, não por causa de nomes A, B ou C que passaram Sim. pela Lava Jato. Eu sou um lava-jatista pelo que a Lava Jato fez pelo nosso país, pelo que a Lava Jato representou para nós brasileiros e pelo que a Lava Jato fez com que um dos resultados, vamos lá, que eu vejo que a Lava Jato fez para nós brasileiros foi tirar a venda dos nossos olhos e mostrar realmente que o Brasil é um país corrupto. E o que me deixa triste é o que ela representou Uhum. no passado, né, o que ela fez tá no passado, né. Então eu acho que, puxa, que triste que isso tudo acabou, a gente precisa Uhum. continuar com isso, né. Exato. Então, assim, eu me identifico como um lavajatista porque eu fiz parte disso. Como uma pessoa de movimento social que viveu aquilo desde 2014 até 2018, né, quando eu comecei a me afastar um pouquinho disso. A Lava Jato já estava sendo, né, encerrada, vamos dizer assim, já estavam acabando com a Lava Jato. Então, assim, eu me identifico como um lavajatista pelo que a Lava Jato fez no país. Quem de nós, Nana, que não acordava de manhã para assistir o Bom Dia Brasil para ver quem que o japonesa federal tinha prendido naquela manhã? Eu me lembro quando Aquilo era a melhor novela que tinha. Nossa, a gente começou a gostar desse japonês, né. Olha, foi final de Copa do Mundo, o Lula descendo com aquele helicóptero lá na Polícia Federal, foi melhor que final de Copa do Mundo. Exatamente. Gente, foi aquilo lá, o povo ficou tão feliz. Então eu Finalmente. me identifico lavajatista por causa disso. Pelo que a Lava Jato representou, e esse espírito da Lava Jato foi um movimento do Brasil. Foi. Quem que não tinha no seu carro aquele adesivo, né, eu apoio a Lava Jato, aquele azul e amarelo? Sim. Aquilo veio gente do Canadá, Nana. Os jornalistas do Canadá vieram para cá para entender esse efeito. Então, como não torcer por esse momento e pedir a Deus, por favor, providencia um novo momento desse para nós vivemos no Brasil? Ai, nós precisamos, agora mais do que nunca, né, com essa confusão aí do INSS, nossa, se começar a ser estudado isso aí, acho que vai ser, como você falou, vai ser parquinho, né? Vai. Se chegar ao que tá tá mirando para isso, a Lava Jato vai ser brincadeira de criança. Vai ser parquinho. Em questões de valores, né? Sim. Lava Jato a gente pode afirmar que ela tá em 42, 43 bilhões. Uhum. Só que o do INSS tá apontando para 90. Olha só. É muito dinheiro. Gente, a gente precisa despertar esse senso de justiça novamente. A gente estava tão feliz. Então, por isso que eu acho que a gente tem que trazer novamente as 10 medidas contra a corrupção. Bora, Naná, eu sou parceiro, conta comigo. É só você falar, já que nós já, junto com você. Você agora, recentemente, agora mesmo, você falou que você é um conservador de direita, né? Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pro Bétega para você, que ele foi expulso do MBL. Tá falando sobre isso agora. Quando se fala da direita conservadora, vem um nome na tua cabeça? Alguém que representa a direita? A gente pensa como brasileiro no Bolsonaro. Isso daí é automático, né? Uhum. Então, qual é a sua opinião sobre o Bolsonaro, nosso ex-presidente? Eu acho que o Bolsonaro ele teve um papel muito importante no momento em que a gente precisava criar um divisor de águas aqui no Brasil. A gente vinha desde 2003 com um governo petista, que em 2016 ele se encerrou, né, com o impeachment da Dilma. Então a gente está falando de 13, 14 anos de governo de uma ideologia e que estava querendo levar o Brasil para um caminho. Uhum. Aí vem o Temer, né, com
com sua forma, né, orgânica, como um político de carreira, né, trazendo uma questão para o Brasil. A gente tem que também fazer justiça, né, o que ele fez naqueles 2 anos como presidente. Acho que foi muito interessante, principalmente na questão fiscal aqui do nosso país. E aí vem o Bolsonaro. E eu acho que o Bolsonaro teve um papel muito importante na retomada de questões que, para nós brasileiros sérios, éticos, são muito caras, né, e que a gente foi perdendo ao longo do tempo. E o que a gente percebe agora, eu li um livro que foi escrito em 2014, que se chama O Mito do Governo Grátis, do Paulo Rabelo, e eu li ele agora, 10 anos depois que ele foi escrito, pouco mais de 10 anos. E como são os mesmos governos que estão, né, porque em 2014 era Dilma e agora é o Lula, o governo petista, a gente vê o mesmo modus operandi. A única coisa que muda desse livro, da época que foi escrito para agora, são números. Na época eram 50 milhões de pessoas que eram beneficiadas com o Bolsa Família, agora são 53. O Bolsonaro baixou para 38. Então, eu vejo assim, um papel muito importante do Bolsonaro num momento assim, tipo de, não, nós podemos viver um Brasil diferente, nós podemos sonhar um Brasil democrático, um Brasil que realmente defende todos, não só alguns iluminados que se acham iluminados. Então, assim, eu vejo muito a importância de Bolsonaro nesse processo. Eu vejo, sim, agora para 2026, uma continuidade daquilo que nós almejamos lá. Não sei se obrigatoriamente através dele, né, ou alguém que represente ele, né, vamos dizer assim, de uma maneira absoluta, mas eu entendo, assim, que o brasileiro hoje olha e fala, eu quero mais daquilo. Eu quero mais daquilo que foi feito naqueles 4 anos. Eu acho que isso é muito importante, sabe, Naná? Porque em 26 a gente precisa ter os nossos olhos abertos e a gente precisa trazer até aquilo que você falou no início da tua fala, quando se diz assim, nós temos que pensar em quem que nós vamos votar em 26. E eu acho que nós temos nomes bem significativos. Você falou do Ratinho, né? Ratinho. Que é um nome que está engrenando, né, uma provável candidatura dele para presidente. Eu sou uma pessoa que defende isso. Eu acho que ele seria um ótimo presidente. Ele não seria uma pessoa tão verborrágica quanto o Bolsonaro, mas eu acho que ele seria uma pessoa que ele é um conservador, né, o governador do nosso estado, e eu acho que ele poderia vir assim ser um excelente presidente para o nosso país. Eu acho também. Nós temos algumas pessoas, como o Tarcísio, seria uma pena ele sair de São Paulo. São Paulo precisa do Tarcísio. Acho que para o estado seria muito ruim. Né? Eu acho que o Tarcísio não deve sair à presidência da República nesse momento, talvez no futuro. O Zema é um bom homem, mas eu não sei se ele... Não conheço bem ele para dizer, ele seria um bom. O Caiado também, né? Eu acho que nesse momento eu só consigo ver realmente capacidade no Ratinho Júnior. E não é legislar em causa própria, não é porque é paranaense, mas eu vejo a competência dele, sim. Ele está fazendo uma boa gestão, né? Eu gosto dele, assim, sabe? Eu sei que tem muitas críticas, a gente vive no meio de pessoas que criticam todo mundo. Mas se você for ver bem... Naná, me criticaram por eu ter descido ontem lá no deslizamento do pedágio. Né? Vai carpinho ontem, né? Tá louco? Então, é isso. Então, é sobre isso que eu queria falar. Então, agora, tudo que está acontecendo, vamos falar um pouquinho sobre a questão lá do 8 de janeiro. Você acha que foi um golpe planejado? Se foi um golpe, não foi... Qual é a sua opinião sobre essa história toda? Isso é ridículo, Naná. Isso é patético. É uma vergonha para nós brasileiros fora do Brasil. Eu tenho conversado com pessoas de fora do Brasil, de outros países, e eles perguntam o que está acontecendo lá. Ninguém consegue entender. Isso lá é algo patético. O 8 de janeiro é patético. Foi feito coisas erradas? Sim. Pessoas erraram? Sim. Mas que sejam punidas pelo seu crime. Isso. Não, aquilo não foi um golpe. Agora eu pergunto para você, que minuta que está assinada? Que pessoas assinaram aquela minuta? Ninguém. Que minuta é essa? Ele só tem o CID, mais nada. Pois é, mas uma pessoa vai condenar quantas? O depoimento de uma pessoa. E daí, qual é o argumento deles em relação à Lava Jato? Dizendo que através das delações premiadas não poderiam condenar as pessoas que foram condenadas. Sim. Aí o pau que bate em Chico não bate em Francisco? Por isso que eu falo. Que raios de justiça é essa que é 2 pesos e 2 medidas? Sim. Mas é isso exatamente que está se apresentando. Para os amigos para os, como é que diz lá, a viúva porcina? Para os amigos, os favores da lei, para os inimigos, os rigores da lei. Né? Então, é um absurdo isso.
É um absurdo. Para mim, isso é um grande circo. Então, e muitas pessoas estão sofrendo, pessoas inocentes estão ganhando aí penas altíssimas. No caso da Débora, que pichou lá com batom. A minha esposa me corrigiu esses dias. Ela falou assim, não era batom, era gloss. Eu falei, tá, e qual a diferença de batom e gloss? Ela falou, se alguém pegasse um paninho com água, aquilo saía. Saía. Eu falei, interessante essa teoria. Exatamente. Então, e não só ela, como ainda tem gente presa. E olha a comparação, Naná. Vamos pegar a Débora, 14 anos de prisão. Sim. Olha os condenados por tráfico de drogas. Há quantos anos eles estão sendo condenados aqui no Brasil pela nossa justiça? Olha pessoas que foram... Agora, esses dias foi preso um traficante com 500 quilos de maconha. Com 15 dias ele estava solto. Está respondendo em liberdade. E as pessoas do 8 de janeiro estão presas há anos. Há anos. Gente morrendo dentro da cadeia. Exatamente. E eu ouvi falar esses dias aí que, naquela época, eles tinham que arrumar 2.000 vagas na cadeia. E para isso que eles fizeram, soltaram. Sim, para pegar o pessoal. Compraram colchões, organizaram tudo antes de acontecer isso. Eu fiquei sabendo outro dia isso por um advogado. Então, é surreal, né? Surreal. É surreal. Para mim, hoje, nós temos que batalhar contra isso de uma forma verbal, obviamente, mas usando a lei a nosso favor, lutar com a lei, com a lei, mas essa ditadura da toga nós não podemos permitir. E se nós não votarmos de maneira correta em 26, para nós moralizarmos a Câmara dos Deputados e o Senado, se nós não fizermos isso, nós vamos ter vai piorar um processo muito igual que tem hoje, que é um Senado acovardado, que é uma Câmara dos Deputados totalmente de rabo preso, e que os deputados não conseguem fazer nada porque quem manda nesses dois locais deve para a justiça. Exatamente. E eu acho assim, uma opinião minha sobre a Suprema Corte, que não deveria ser um cargo vitalício. Deveria ser um mandato de senador. Um mandato. Uhum. Né? E a outra coisa também, Naná, que é muito importante, que é um projeto de lei que está tramitando lá no Congresso, é na questão das decisões monocráticas. Uhum. Então tem que acabar com isso. Tem que acabar. Imagine, a Câmara dos Deputados vai lá, faz um projeto de lei, a maioria da Câmara aprova, vai para o Senado, a maioria do Senado aprova, aí o STF diz que é inconstitucional. Que raios que uma pessoa consegue sobrepujar a maioria do Congresso Nacional? Exatamente. Infelizmente isso está acontecendo, estão invadindo os outros poderes. Quem está governando o Brasil é a Suprema Corte agora. É a minha opinião, a minha impressão. Você está certo. Né? Você está certo. Então, nós estamos chegando ao fim aí da nossa conversa. E eu tenho uma preocupação em relação à juventude que está se interessando pela política agora. Uhum. Então, eu sei que a esquerda está fazendo dentro das universidades o trabalho dela de levar, né, os jovens para a esquerda. O que você diria hoje para um jovem que está se interessando por política? Qual é a sua mensagem que você diria a ele? Eu acho que a primeira coisa, Naná, que qualquer pessoa, mas principalmente essa pessoa, esse jovem que está se interessando por política deveria fazer é estudar cidadania. Cidadania. O que é ser um cidadão? Aprender dentro do espectro da democracia brasileira qual é o seu papel dentro de uma sociedade. Eu sou uma pessoa que já sou um pouquinho vivida em idade. E eu venho da minha escola, estudei a vida inteira em escola pública, inclusive na faculdade, que meus pais eram pessoas simples, eu sempre tive uma vida muito simples. Então, por causa disso, eu tive que estudar em escola pública. E sou um fruto da escola pública. Mas da escola pública de qualidade, que é aqui no Paraná nós temos. Só que na minha infância, eu estudei Educação Moral e Cívica e também estudei Organização Social Política do Brasil, o SPB. Eu também. E aquilo formou meu caráter, Naná. Eu saí, eu aprendi sobre os três poderes. A gente cantava o hino nacional na escola. Exatamente. Eu aprendi sobre o papel do executivo, o papel do judiciário, o papel do legislativo na escola. Eu lembro que a minha professora levou a gente na Câmara dos Vereadores, levou a gente lá no Tribunal do Júri, levou a gente na prefeitura, para a gente conhecer efetivamente o que cada poder fazia. Só que hoje você conversa com pessoas que têm 30, 40 anos e não sabe o papel, que não sabe qual é o papel desses poderes. Não sabe para que serve o legislativo, não sabe. Sabem. Exato. Então, assim, eu diria que a primeira grande lição, e é uma lição rápida de se aprender, é descobrir qual é o seu papel dentro da sociedade. Exatamente. Quais são os seus direitos?
quais são os seus deveres como cidadão. Porque a política, ela é um dos espectros da cidadania. Então, você aprendendo cidadania, você vai estar com a base. Aí eu iria para a questão política, sabe? Não que seja que você não possa beber da água da política, mas eu acho que o início de tudo, a gênese, é ser cidadão. Exatamente. Para encerrar, tem alguma pergunta que você queira fazer para a minha pessoa ou para o nosso grupo? Naná, eu sou fã do movimento social que você faz parte. Eu sou fã desse movimento chamado Tias do Zap, né? E eu acho que o papel de vocês, não aqui só em Curitiba, não só no Paraná, mas no Brasil, ele é muito relevante. Então a pergunta que eu queria fazer assim para você é muito simples. Quais são os próximos passos? Quais são os grandes objetivos hoje das Tias do Zap aqui em Curitiba e no nosso Paranazão? Gente, o nosso objetivo, o grupo das Tias do Zap é um grupo de bastidores. A gente não quer holofote. Nós queremos mudar as políticas públicas dentro do local onde nós estamos. As Tias do Zap Curitiba está muito presente na Câmara Municipal, acompanhando ali os projetos que os vereadores estão fazendo, né? E então, a gente está trabalhando na base. Esse é o nosso trabalho, tá? Nós vamos fiscalizar, nós queremos saber o que está acontecendo, o que vai ser votado no dia, né? E a gente está crescendo porque tem mais pessoas voltadas. E agora não é só tias do Zap, é tias e tios do Zap. Olha só. Sim, nós temos os tios do Zap aí que fazem um papel, porque eu não gosto desse viés de só mulher. Eu acho que os homens têm um papel importantíssimo, né? E querem participar também. Então, o nosso papel é esse. Nós queremos ajudar. Se nós estamos, a Assembleia Legislativa está aqui em Curitiba, então a gente está ali também, porque a gente quer atuar no Paraná inteiro. Nós temos grupos em Foz do Iguaçu, lá com a Jo, que é maravilhosa. Quando você for lá, eu vou falar para ela encontrar você. Ótimo. Né? Temos lá em Cascavel, nós temos em Pinhais, nós temos em Araucária, então temos vários grupos aqui no Paraná. E temos em Rio Grande do Sul, temos em vários outros estados do Brasil. Então, nosso trabalho é fazer com que as pautas que são caras para nós, como educação, saúde, essa questão da fiscalização, e seja aí feita assim como o povo quer, a vontade do povo, porque a gente entende que vocês não são autoridades sobre nós. Vocês são nossos funcionários, com todo respeito. Tá certíssimo você. Já. Com todo respeito. Você tá certíssimo. E é por isso que a gente tem que estar. Nós pagamos, o povo paga o salário. E paga caro, né? Então a gente tem o direito de saber, pelo menos saber o que está acontecendo, né? Então é isso. Tá. Não, fico feliz em ouvir tudo isso que você me falou. E eu quero disponibilizar o meu gabinete para os tios e tias do Zap, para o trabalho que vocês fazem. Obviamente, a nossa pauta é estadual. Então, fica à disposição o gabinete 504 lá na Assembleia Legislativa de vocês, para não só ir lá tomar um cafezinho, para conversar, mas também nos disponibilizar ali dentro da Assembleia para poder atender vocês e as demandas que vocês têm feito tão bem para o nosso estado. E precisando das tias para audiência pública, o que você precisar, fale com a gente, entre em contato com a gente, coloca aí um assessor lá no grupo para saber o que está acontecendo. Ótimo. Né? Porque já tem alguns assessores lá. Né? Convite e aceita. Ótimo. E para você que está aí na Rádio Paraná Oficial, nos canais do Instagram, do TikTok, siga @Tias e Tios do Zap no Instagram, tá? E também no YouTube, o canal A Tia Pode, com Demudo, tá? Então, aguardo vocês. Obrigada, deputado. Adorei a nossa entrevista. Você, como sempre, uma pessoa maravilhosa, gentil, me trata super bem. Onde a gente se encontra, você vai falar comigo. Eu agradeço muito, isso me ajuda muito. Obrigada. Eu que agradeço, Naná. Se você me permitir, quero deixar também minhas redes sociais à disposição aqui. Meu Instagram é o Fábio Oliveira PR. P de pato, R de rua. Fábio Oliveira PR. O meu X é o FA Oliveira PR. E eu quero deixar também um celular para você, caso você tenha alguma sugestão, uma crítica, mas também uma denúncia. E é o celular lá do gabinete, que é o 419-9292-9190. 419-9292-9190. Eu convido você a entrar nas redes sociais nossas e conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Obrigada aí todo mundo que está participando, da equipe toda aqui que está com a gente. Até a próxima, pessoal!